Olá pessoal, sou eu, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado para vocês não esquecerem mesmo. Então, entrem no Class, faz a atividade que ali está postada. Além de você aumentar o seu conhecimento, você também garante a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer aí na sua casa. Então, fazer a atividade é muito importante, porque você aumenta o seu conhecimento e também percebe se você está compreendendo aquilo que está sendo transmitido aqui pelo Aula Paraná. E caso você não compreenda, que você tenha dúvidas, procure a sua escola, tente entrar em contato com o seu professor. Se você tem acesso ao Class, fica mais fácil, coloque as suas dúvidas ali no mural, que eu tenho certeza que o professor vai adorar saber quais são as suas dúvidas e também vai adorar te ajudar. Dado o nosso recado, nós vamos para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos relembrar o gênero notícia. Nós já vimos notícias em algumas aulas, então hoje a gente vai relembrar esse gênero. Refletir sobre o contexto de produção, então é sempre importante a gente pensar no contexto de produção, quando que essa notícia saiu, então é muito importante a gente pensar sobre isso. Ler e interpretar trechos de uma notícia e reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Lembrando que dependendo da palavra, ela vai mudar de sentido ali no contexto, certo? Então você tem que entender aquele contexto para saber se a palavra tem o mesmo sentido, aquele que você conhece. Para nós começarmos, em qual esfera textual a linguagem oral transcrita é melhor recebida? Como assim linguagem oral transcrita, professor? Quando a gente escreve do jeito que as pessoas falam. Então você tem a linguagem oral e você transcreve. Então, em qual esfera textual é mais aceito? Letra A, na jornalística. Letra B, na literária. Letra C, na jurídica. Ou letra D, na imprensa. Onde é mais comum você ver ali a linguagem oral escrita? Trouxe para vocês que é na esfera literária. Na esfera literária, algumas obras literárias, elas escrevem ali do jeito que as pessoas falam mesmo. Então, essa linguagem oral acaba sendo transcrita. Nas outras, é muito raro a gente encontrar essa linguagem oral transcrita. Nós vamos fazer a leitura de uma notícia que diz assim: pesquisadores da Universidade Federal do Paraná criam repelente contra o mosquito da dengue. Então, eu tirei a notícia de um site, então aqui para vocês verem o suporte de onde saiu essa notícia, desse formato que ela aparece. Depois eu tenho aqui mais uma informação, quem escreveu e a data. Para ficar fácil para vocês visualizarem, coloquei aqui para vocês. Pesquisadores da Universidade Federal criam repelente contra o mosquito da dengue. Teste foi feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o ambiente. Olha só, foi escrito por RPC Curitiba no dia 28/11/2020. Depois esse horário aqui, como vocês já estão acostumados a pesquisar notícias na internet, eu sei que esse horário aqui vai mudando, por quê? Porque ele vai sendo atualizado, certo? Nós vamos reler esse título e pensar a quais interlocutores a notícia é destinada. Lembra quando nós trabalhamos notícia, que eu tenho ali a pessoa que vai escrever, que é o locutor, e depois eu tenho o interlocutor, que é quem vai fazer essa leitura. A quais interlocutores essa notícia ela é destinada? Quais são as pessoas que vão se interessar por essa notícia? Vou dar um tempo para você escrever isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram responder aí no caderno de vocês? Confesso para vocês que essa primeira pergunta é uma pergunta bem fácil, né? Olha só. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná criam um repelente contra o mosquito da dengue. Quais são as pessoas que podem se interessar por essa notícia? A notícia é direcionada a todos os interlocutores interessados em descobertas da medicina e também aqueles que se importam com a propagação e prevenção da doença. Ou seja, a gente sabe que a gente se preocupa bastante, certo? Com as doenças que vão surgindo, então como elas vão se propagando. Então é claro que essa notícia aqui, além de ser direcionada às pessoas interessadas, certo? Nessas descobertas da medicina, também é interessada a todo o público. Né? Por quê? Porque acredito que todos nós acabamos nos preocupando aí com as doenças e quanto mais rápido tiverem as curas, melhor a gente vai ficar, certo? Então, por isso, essa notícia aqui, ela acaba atingindo todos os interlocutores. Por quê? Porque penso eu que todos nós estamos preocupados. Mas vamos fazer a leitura. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, UFPR, criaram um repelente contra o mosquito transmissor da dengue. Em uma caixa cheia de mosquitos, o professor Francisco de Assis Marques coloca a mão e nenhum deles se aproxima. Isso porque a mão dele está com o repelente estudado. O teste foi feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Então, claro que vai fazer ali o teste, não vai colocar o mosquito contaminado, porque se o teste der errado, a pessoa acaba se contaminando. Mas a descoberta em si é uma descoberta muito interessante. Por quê? Porque é um repelente contra o mosquito da dengue. A gente já vem fazendo há muitos anos aí essa prevenção da dengue. Então, existem essas campanhas, mas é claro que se houver esse repelente, vai ser ainda melhor. O produto é eficaz contra o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e a zika, e também contra o Culex, o mosquito comum. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Então, olha como a pesquisa é interessante. Além de servir para o mosquito comum, esse mosquito que a gente vê aí nas ruas, em casa, né, serve também para o mosquito da dengue e também para o mosquito da zika. Então, outros repelentes não servem tanto assim. Então, por isso que essa pesquisa acaba sendo interessante. Nós vamos reler o trecho. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Uma das características do gênero notícia é a impessoalidade, certo? Do jornalista ou do veículo de informação. De que forma a impessoalidade fica bem marcada no trecho? Então, como que você consegue perceber ali que está sendo impessoal, que não está colocando a opinião, certo? Vou dar um tempo para você fazer essa leitura, escrever aí no seu caderno e eu volto já.
Então, conseguiram encontrar aí como essa impessoalidade fica marcada no nosso texto? Trouxe para vocês. Ao fazer uso do termo segundo, olha só, segundo os pesquisadores. O veículo de informação se abstém da responsabilidade da informação transmitida. Por quê? Porque ele está dizendo assim, segundo aquelas pessoas que pesquisaram, não sou eu que estou dizendo, são eles. Então, é essa impessoalidade que eu encontro nesse trecho. Então, ela ficou muito bem marcada, não é uma opinião, certo? Do veículo de informação. É segundo aquelas pessoas que estavam fazendo a pesquisa, ok? Continuando a notícia. Depois eu tenho um subtítulo na notícia. Pode ter subtítulo na notícia, professor? Pode ter subtítulo na notícia, não tem problema. Como funciona? A fêmea do mosquito da dengue consegue perceber o gás carbônico e o ácido lático liberados pelo corpo humano. É assim que ela procura uma pessoa para picar e se alimentar do sangue. Esse novo repelente possui um derivado do ácido lático para bloquear os receptores do mosquito. Olha só que interessante, que parece que cada vez mais essa pesquisa está ficando mais interessante ainda. Então, olha só, o que vai acontecer? Foi criado lá esse novo repelente que tem, olha só, o ácido lático, olha só, ácido lático liberado pelo corpo humano. Então, ele tem lá o derivado desse ácido lático para bloquear os receptores. Interessante isso. A pesquisa começou há 3 anos e teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é a CAPES. Nos testes feitos em laboratório, o repelente apontou uma eficácia de até 10 horas. Ele pode ser formulado com solvente para ser aplicado como spray ou com hidratantes, como um creme. Então, olha que bacana o que nós temos ali. Primeira coisa que talvez vocês podem ter pensado é, nossa, mas a pesquisa começou há 3 anos. Sim, fazer pesquisa leva tempo. Sabe quando o professor pede para você, por exemplo, faça uma pesquisa sobre, e você rapidinho você já consegue aquela resposta? Será que você realmente fez a pesquisa? A gente já falou sobre como fazer pesquisas em aulas anteriores. Então, é interessante você pensar que fazer a pesquisa, ela realmente leva um tempo. Conforme os pesquisadores, o novo repelente pode ser produzido a um custo menor do que os já existentes. Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade, a partir de um produto natural, biodegradável e produzido através de um processo que minimizam os impactos ambientais. Por isso, talvez, seja considerado o repelente mais verde do mercado, relatou o professor, certo? Releia a declaração do professor. Então, o professor faz a declaração, lembra, ele já foi nomeado lá no início, certo, da nossa notícia. Qual o sentido produzido pela expressão em destaque? Qual é a expressão? Mais verde. Qual é esse sentido ali? O que quer dizer esse mais verde? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram escrever aí o sentido produzido por esse mais verde? Vamos reler o que o professor diz? Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade a partir de um produto natural, biodegradável e produzido através de um processo que minimizam os impactos ambientais. Por isso, talvez, seja considerado o repelente mais verde do mercado. A expressão mais verde produz o sentido do quê? De ser um produto que se preocupa com a natureza, tanto que ele já vinha trazendo lá. Produto natural, também ele é biodegradável, por isso faz o produto ser mais verde. Então, mais verde do mercado, mais verde que vai ser vendido ali. Então, é bem interessante essa pesquisa desse repelente. Quais são os elementos composicionais da notícia e quais são as suas funções? Então, como que se compõe a notícia? Os elementos composicionais, né, dessa notícia. Como que ele se compõe? Vou dar um tempo para você pesquisar no seu caderno, que você tem isso no seu caderno, e eu já volto. Então, lembraram como se compõe uma notícia? Para ficar fácil, trouxe para vocês. Olha só. A notícia ela vai ter manchete ou o título principal. Ela pode ter esses dois nomes, manchete ou título principal. Geralmente, apresenta-se grafado de forma bem evidente. Lembram lá no início da nossa aula, tinha bem marcado, já estava letras maiores, então fica bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Então, desperta a atenção do leitor. E por falar em despertar a atenção do leitor, eu vou retomar algo que nós já trabalhamos também, que é com relação a nós ficarmos aí compartilhando algumas notícias somente fazendo a leitura do título. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque a ideia do título ou dessa manchete é despertar a atenção do leitor, ou às vezes o título pode despertar a atenção, mas a notícia vai trazer uma outra ideia ali, talvez distorcer até mesmo aquilo que você pensou quando você leu aquele título. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, fazer a leitura da notícia completa. Título auxiliar ou linha fina. Funciona como um complemento do principal, né? Vai complementar esse principal, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. A ideia é tornar ainda mais atrativo. Para quê? Para que a pessoa fique com mais vontade ainda de fazer essa leitura. Mas não é obrigatório. Depois nós temos o lead, que é do inglês lead mesmo. Corresponde geralmente ao primeiro parágrafo da notícia. E normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato,
procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações. Então, vai ter lá quem, onde, o que, como, quando e por quê. Por que aconteceu? Como aconteceu? Então, são informações que eu vou ter onde? No meu primeiro parágrafo. Depois, corpo da notícia, é o restante do meu texto. Relaciona-se à informação propriamente dita, então é claro que o texto ele tem que ter relação ali com aquilo que foi dito. O que foi dito no título? Tem que ter relação. Procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Então, eles vão detalhar ali os acontecimentos. O que nós vimos na aula de hoje? Nós retomamos, né, esse gênero notícia, a primeira coisa. Nós vimos aí uma notícia de uns pesquisadores que pesquisaram aí um repelente contra o Aedes aegypti. Então, é bem interessante essa pesquisa. Depois sugiro que vocês leiam novamente para vocês verem como é interessante esse processo e acompanhem para saber como que isso vai indo, quando que vai chegar ao mercado. Então, é bem interessante. Relembramos essas características, título, lead, o corpo da notícia, muito importante, certo? Então, por isso que eu volto a dizer para vocês, leiam o corpo da notícia, não se prendam apenas pelo título. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma palavra ou expressão. Então, lembram lá no início que nós falamos sobre a linguagem utilizada, que é essa linguagem oral transcrita. Então, quando você transcreve da forma que você fala, ela é mais encontrada onde? Na literária. Mas como trouxe ali exatamente como o professor havia dito, então ele trouxe essa ideia de mais verde, certo? Então, que fica aí mais para a linguagem informal. Relembramos os elementos que compõem essa notícia. Então, como que a notícia é composta? O que precisa ter? Como que você noticiaria alguma coisa? Então, pense aí, como que você faria isso? E lembrando lá do lead, o nosso primeiro parágrafo, nós temos que pensar bem que o primeiro parágrafo, ele tem que dizer ali já como aconteceu, quando aconteceu, como, por que aconteceu. Por quê? Porque é o primeiro parágrafo que vai fazer com que você continue com a leitura. Não adianta você ir distribuindo essas informações no meio do corpo do texto, porque às vezes lá pelo início você já chama a atenção do seu leitor, o seu leitor vai continuar lendo a sua notícia. Deixo para vocês 2 sites bem bacanas, que é o newsgoogle.com.br. Não sei se vocês têm esse hábito de procurar notícias ali no próprio Google, então é o news.google.com.br. Então você pesquisa ali, já vai direto nas notícias, tem as notícias de grandes veículos de informação. Também, claro, o site todamateria.com.br, que é aquele site que você vai encontrar os elementos que compõem a notícia. Então é bem interessante você sempre dar uma olhada nesse site, que ele tem ali coisas bem interessantes para a gente pesquisar. E lembrem, fazer pesquisa não é rapidinho ali que você consegue. Leva um tempinho para você fazer isso. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero você na nossa próxima aula. Até lá!